Depois do presidente Collor, que fez o cheque ser nominal, a vida é totalmente controlada e nós podemos muito pouco. A individualidade está completamente deprimida. Essa é a minha opinião, a bandeira que eu... Mas se você não contratasse um engenheiro ou um arquiteto, alguém que entenda de fundação, por exemplo... Eu entendo. Jura? Para fazer aqueles cálculos? São simplíssimos. Jura? Se não fosse tão simples, as favelas não existiriam, porque as favelas todas são construídas isso é verdade, não tem ninguém fazendo o cálculo para a casa não cair. É um saber natural. De modo geral, a casa não cai. Eu adorei quando a profissão de jornalista, por exemplo, não ficou mais sendo obrigado a fazer universidade. Eu acho que não, Neda. Eu acho que, assim, podemos discordar, mas eu penso assim, que há saberes que são naturais, entendeu? Por exemplo, a faculdade de entrevistar pessoas, a faculdade de aprender um fato e de escrever é um saber natural. Tanto que antes da profissão ser especializada, havia uma enorme quantidade de jornalistas. Ator é um saber natural. Eu não diria o mesmo de um médico. Realmente, o jeito que vai operar alguém, isso não é um saber natural. Isso é um saber realmente científico. As profissões que dependem de um saber científico, é difícil admitir que elas não precisem de uma... Pois é, eu coloquei a engenharia nesse patamar, por exemplo. Embora eu acho que o diploma... vou só defender minha tese rapidinho, não, claro. Porque você que é o entrevistado, mas eu acho que o diploma poderia não deixar nivelar por baixo, no caso do jornalismo, entendeu? Hoje, nas faculdades, eu dei aula há 11 anos, parei o ano passado. E parei porque me desiludi mesmo, assim, com tudo, ligado ao ensino, à educação, à maneira como as universidades tratam os professores e como os alunos chegam e saem formados. Geral, assim... Entendi. Cansei geral, sabe? Não cansei de ver uma menina bonita chegar no primeiro dia de aula e falar: como é que eu viro apresentadora? Ora, entendeu? Cansei, escrevendo entrevista, imprensando, entendeu? Falei, estudando português, querida, primeiro, né? First, português. Então, cansei disso. Então, eu acho que o diploma, meu medo é que o diploma nivele por baixo mesmo. Aí é que vai esculhambar geral. Qualquer... Não quero citar nada que ofenda, mas assim... a faculdade, qualquer entendeu? pessoa... que se achou bonita ou interessante ou conheça o diretor do jornal, vire repórter, entendeu? Acho que vai perder. Se a ética já está tão delicadamente comprometida, eu fico com medo que isso comprometa mais, por isso que eu sou contra. Mas no caso do engenheiro, eu fico pensando que é preciso saber fazer cálculos e saber fazer a fundação daquela casa, entendeu? Eu não saberia. É fácil. Se você acha que você sabe, eu tudo bem, fazer mas uma casa saberia. para eu morar, eu acho que eu poderia fazer sem o Estado se meter. Agora, realmente, eu fazer uma casa para outra pessoa morar, aí não. Aí talvez realmente o Estado tenha que controlar. Eu digo que o que foi violento para mim é que eu não pudesse fazer a minha casa. Como seria violento para mim que eu quisesse fundar um jornal e, por não ter feito a faculdade, não pudesse fazer. Entendeu? Agora, que é bom haver uma boa faculdade de jornalismo, eu também acho. Eu não sou contra haver a faculdade. Você é contra a obrigatoriedade. A proibição. Eu acho que o Estado brasileiro, como o Estado mundial, os Estados nos países, proíbe demais. E tanto que nós não temos capacidade nem de conhecer a legislação. Nenhum de nós aqui sabe todas as obrigações que temos. A gente vive incorrendo em pequenos crimes. Por exemplo, a lei seca é uma ótima lei, não é? Pois bem, eu não bebo. Não estou falando em causa própria, porque eu, por acaso, sou realmente abstêmio. Eu acho que a tolerância zero é um instrumento de opressão do Estado sobre o indivíduo. Porque realmente um cálice de vinho ou um vinho porto que uma pessoa bebe depois de uma refeição não afeta ela a dirigir. Isso é sabido. Isso que eu falo. Como é que o Estado então põe uma tolerância zero? Para criar um pânico na população? Todo dia que eu saio do teatro eu passo por uma blitz em que tem uma opção de pessoas em pânico. Um pânico causado pelo Estado. Muitas daquelas pessoas não estão bêbadas. Tomaram um cálice de vinho. Então é contra essa opressão do Estado, essa valoração da pessoa. Isso é um pouco eco do Betinho, sabe? O Betinho, naquele movimento dele da campanha da fome e tal. Eu ouvi um pouco já essa ideia. É preciso autorizar o indivíduo, para que o indivíduo enfrente a máquina do Estado, que é o que está levando o Brasil, no meu modo de entender, para o fim do mundo. Quando o PT chegou no poder, eu pensei, bom, o PT chegou no poder, ele vai mexer no Estado. Pois bem, o PT operou o Estado como o Estado é. Ele não mexeu no Estado. Em minha opinião, faz excelente governo, excelentes coisas, na minha opinião. No entanto, opera o Estado como o Estado é. E eu acho que esse Estado oprime o sentimento de nacionalidade. Todo brasileiro que nasce é prisioneiro desse Estado. Cada vez que uma polícia, eu desafio qualquer pessoa aqui que é parado por um policial brasileiro que não se sente intimidado. Isso é um absurdo. Aquele homem está a meu serviço. Eu não posso me sentir intimidado por ele. Eu não posso ter vergonha de ir numa repartição pública e ficar numa fila assim, achando que eu tenho que ficar naquela fila. Não! Aquela estrutura tem que funcionar para mim. Eu adoro estar aqui nessa televisão que é minha, que é sua, que é dele, que é dela, que é dele, que é de quem vai ligar para cá. Isso aqui, por acaso, é a nossa televisão. É disso que eu estou falando. Eu quero escrever uma peça sobre isso. De tal maneira Escreva mesmo.
Você está tão mexido que Eu você estou está na hora. por isso. Tá, Estou em as coisas ebulição. estão em ebulição, é isso mesmo. Estou E mesmo. nos Ignorantes você trata de que assunto? Trato disso. Trata disso também. Os Ignorantes é um espetáculo sobre os mecanismos, digamos assim, pretensiosamente falando, mais profundos da violência. Ele é um pouco sobre a sabedoria que há na ignorância e sobre a ignorância que há nos sábios. É um pouco essa tentativa de fazer um elogio a uma certa sabedoria popular brasileira em oposição à arrogância da academia. O que você acha que na sabedoria popular brasileira é mais perfeito, assim, merece destaque? A espontaneidade com o que as pessoas verdadeiramente sentem. O Brasil é um país fundado pela escravidão. A escravidão foi tirar aquelas pessoas de lá e principalmente tirar a cultura delas. Então nós vivemos esse drama até hoje. Existe uma elite branca brasileira, europeizada, que controla o país desde que o país é quem ele é. Mas existe uma enorme massa de pessoas que é o que a gente chama de brasileiro, né? Que entende mais ou menos do que está acontecendo, que não fala francês, que não fala inglês, que não sabe bem o que é. É dessas pessoas que eu estou falando. Essas pessoas, elas representam isso que nós também chamamos de cultura popular brasileira. Eu fiz um elogio a eles. Eu acho que essa forma aparentemente tosca de expressar o pensamento é, no entanto, poderosa, como Patativa do Assaré, como Cartola, como Garrincha, como tantas expressões dessa cultura que a gente, quando nomeia, reconhece. Eu quis dizer que esse modo de expressar conhecimento tem tanto ou maior valor do que o modo dito erudito, entendeu? Que não é apenas o saber acadêmico que expressa uma verdade sobre o Brasil. Não veio da academia, mas veio da vida. Vem da vida, vem da espontaneidade e vem de uma cultura oral antiquíssima, vem de toda a tradição africana, vem de muitos lugares. É uma confluência de muitos rios que dá essa coisa que nós chamamos Brasil e que criou, por exemplo, o samba, né? Entre outras expressões da sabedoria nacional. Culturais. Os ignorantes sobre isso. E os ignorantes estão em cartaz há muito tempo. Ah, eu o João Gilberto, né? Cantando Muito aquele tempo. o pato, até assinar. Você vem aí no filme agora? Fiz esse filme. Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Esse filme também é bem de polêmica, sabe? Porque esse filme fez de uma peça que nós fizemos, e o assunto desse filme são todos dramas que se passam em todo... Vocês podem falar comigo, tá? Se vocês quiserem, que senão você também... Um pouco só, querendo perguntar alguma coisa? Fique à vontade, eu falei isso na abertura. Não, ela falou. Eu falo toda a abertura. É uma figura, Pedro, né? Um grande figura. Estou no pique do programa. Agora que o programa diminuiu, antes a gente ficava aqui um tempão, agora temos que ser assim. Mas vai dar tempo. Essa peça, todos os assuntos... É do Domingos de Oliveira? É baseada em cartas escritas para o jornal, pessoas que relatam problemas psicológicos e respondidas pelo psiquiatra Goldin. Ele responde as cartas. O Domingos reuniu aquilo, fez... E esses problemas todos se dão em torno da vida sexual. Ao fazer a peça, eu falei para o Domingos, essa peça não pode ter... Tive uma intuição, ela não pode ter nudez, porque a nudez vai impedir a comicidade. Era uma mera intuição de ator, eu não sabia onde é que isso ia dar. E realmente nós montamos a peça sem nudez, com a revolucionária atitude de fazer a proximidade do ato sexual, todo mundo vestido. Ora, o público... E realmente a peça atingiu uma hilariedade muito grande. Ao fazer o filme, colocou-se a questão novamente. Falei, e agora? Porque o cinema, como ele rouba mais do realismo, né? Eu falei, não, Domingos, vamos fazer sem nudez, porque se fizer com nudez vai atrapalhar. E o Domingos aceitou. Ao refletir sobre esse assunto, eu percebi o quanto a nudez é uma crise da narrativa. Como a nudez reduz o ator à sua pessoa. Porque a nudez é muito difícil você transferir ela para um personagem. Quando eu vejo ela pelada, ou ele pelado, ou você ou eu, primeiro eu vejo a pessoa. É muito difícil eu me manter na narrativa. Eu saio da narrativa para uma redução ao Marlon Brando, a Romy Schneider. Depois eu até posso, talvez, voltar para a narrativa. Mas é o peito daquela pessoa que eu vejo. Tanto que se diz fulana nua. É sempre o nome da atriz, nunca é o nome do personagem. Fulana vai aparecer nua. Ninguém diz que é o personagem. Então a nudez, temos que aceitar no mínimo que ela cria uma crise na narrativa, na história que está contando. É um momento crítico, que há cineastas que resolveram brilhantemente bem e tal. Ao pensar sobre esse assunto, eu fui me deparando com a quantidade de cenas de nudez e semi-nudez que estão espalhadas em todos os filmes brasileiros, na televisão brasileira. Aí você resolveu protestar e... E o quanto isso é igual uma indústria desonesta, novamente. É a venda de uma pornografia disfarçada. Eu nada tenho contra a pornografia ela mesma. É um assunto do qual não tratei. Eu tenho contra a pornografia ter se disfarçada de um comportamento natural. Isso não é verdade. Na novela que eu vi outro dia, já tinha uma atriz, coitada, fazendo uma cena totalmente absurda. Ela meramente tomando um banho. Não há nenhuma dramaturgia passando por ali. Aquilo é mera exposição do corpo dela para cativar uma audiência.
E isso é humilhante para as atrizes.